Bom dia, irmãos. Bom dia a todos. Bom dia. Vou precisar de mais. Queridos, nós estamos nesse mês de setembro, na verdade, é o mês do Setembro Amarelo, não é? O mês de prevenção e falarmos sobre as questões ligadas ao suicídio. Essa semana, nesse mês, nós estamos tratando desse tema, reflexões da nossa abertura da Escola Bíblica Dominical, com essa breve série de mensagens, como a gente faz à noite, resolvemos fazer pela manhã também essa série de mensagens. No domingo passado, nós abrimos essa série que tem o tema Não se mate, nós estamos aqui. E a ideia dessa série, na verdade, embora esse mês seja o mês que fala sobre a prevenção do suicídio, nós queremos falar de esperança, falar de como a Bíblia mostra para a gente a intervenção de Deus nos limites da vida, nas circunstâncias em que as pessoas chegam aos seus extremos, às suas lutas pessoais. Isso é uma coisa que acontece com qualquer pessoa que está viva. É uma possibilidade acontecer com qualquer um de nós, as nossas lutas, as nossas dores, os nossos momentos de desespero, que só pela misericórdia do Senhor nós sermos consumidos. E se nós não precisássemos de um cuidado especial de Deus, as misericórdias do Senhor não precisavam se renovar a cada manhã. Ela se renova a cada manhã não porque Deus quer se mostrar, Deus não é um Deus exibido, mas porque nós precisamos. De Deus está sempre muito ligado à nossa necessidade. Ele promove a sua graça e a sua glória cuidando das pessoas necessitadas, que somos nós. O salmista já diz: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. E é com essa convicção que a gente está tratando desse tema, que é tão importante para nós. Se você não esteve aqui no domingo passado, não sabe do tema que nós tratamos no domingo passado, nós na verdade estamos tratando de 4 circunstâncias diferentes que levam as pessoas a perder a esperança de viver. E a nossa questão é exatamente responder isso, essa pergunta: o que fazer quando a gente perde a... Outro microfone? Outro aqui? Está aqui. Sim, som? Ok, eu acho que... Deixa eu desligar esse. Então a gente vai tratar aqui, nesses 4 domingos, de procurar na Bíblia a resposta para essa pergunta, que é uma pergunta muito comum. Muito comum. Quem de nós aqui, talvez apenas a Rebeca e a Bela, ainda não passaram por essas circunstâncias? Só a turma mais nova, né? As crianças, talvez não tenham passado por essa circunstância de tristezas profundas, vales sombrios, aquilo que Davi chama de o vale da sombra da morte. Já passamos por isso, né? Por essas lutas. No domingo passado nós falamos de beco sem saída, de problemas que aparentemente não têm solução. Se você não esteve aqui, o boletim de hoje traz uma síntese da reflexão do domingo passado, sobrevivendo aos terremotos. Falamos da experiência daquele homem lá de Filipos, do carcereiro, que literalmente ia se matar. Foi até a partir da resposta de Paulo para ele que nós tiramos o título dessa série, né? Não se mate, nós estamos aqui. Foi o que Paulo falou quando o carcereiro ia tentar o suicídio, ia suicidar. E aí nós vamos vendo essas quatro histórias de personagens bíblicos que passaram por essas situações limites e que Deus foi em busca deles de alguma maneira, e aí então eles redescobriram a esperança. E hoje nós vamos tratar de um assunto que já era comum na nossa sociedade e durante e depois da pandemia se tornou
mais crônico. Eu acho que os nossos queridos psicólogos, psicólogas e psiquiatras podem concordar comigo nesse ponto, que a questão da depressão se tornou mais intensa ainda na nossa sociedade. E vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos ver a história de uma pessoa que servia a Deus de todo o coração e como é que Deus vê quando um servo seu cai num quadro depressivo. Uma história que acho que a maioria de nós conhece, mas nós vamos caminhar nessa história. Eu percebo que muitos cristãos têm medo de admitir que estão vivendo um quadro depressivo, porque interpretam isso às vezes como falta de fé em Deus, às vezes veem isso como falta de fé em Deus, e infelizmente muitos líderes nesse universo evangélico brasileiro falam isso, que um crente não pode ter depressão porque isso é falta de fé em Deus, ou se não for falta de fé em Deus, isso mexe muito com as pessoas, né? Muitos não admitem por conta desse tipo de ensinamento errado, ou então por uma ação maligna, né? Não querem se submeter a uma ação maligna, às vezes sentem assim, e esse episódio que a gente vai ver hoje é assim, absolutamente libertador para quem vive esse ciclo doentio de não admitir a doença. Nós vamos ver na Bíblia alguém que viveu nessa circunstância, e vamos experimentar que pode ser libertador para quem vive com essa sombra na consciência. Não só de... obrigado, meu irmão, vem um copinho d'água, abençoado. Como se não bastasse o quadro da doença, da depressão mesmo, ainda se sentir culpa por estar doente, né? Ainda sentir culpa. Tem muito cristão sentindo culpa de estar doente. Outros, e aí tem muito a ver até com o perfil mesmo da personalidade, o perfil genético, história de família. Aqueles que não lutam com esse tipo de coisa, porque não é todo mundo que luta, né? Tendem a ser pouco perceptivos, pouco sensíveis à dor de quem luta com isso, ou até mesmo não perceber. E isso é algo que a gente precisa aprender, porque afinal de contas nós estamos aqui como uma comunidade que busca ser um espaço de vida normal. Eu acho que uma das coisas mais tristes das igrejas evangélicas, isso se aplica a nós presbiterianos, é termos a tendência de viver numa bolha de perfeição. Uma bolha de perfeição. E esquecemos que todos nós somos absolutamente limitados, absolutamente imperfeitos. Então, o Senhor tem algo a dizer para nós a respeito da questão da depressão. Então, nós vamos na história bíblica, que eu acho que você conhece, está no primeiro livro dos Reis. Eu vou projetar aqui, porque nós vamos fazer uma leitura aos poucos. A leitura é uma leitura de 18 versículos, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, de 1 a 18, episódio, um dos mais conhecidos, se não for o mais conhecido, da vida do profeta Elias. Vida do profeta Elias. Eu queria, antes da gente ler, apenas dar um contexto para você da circunstância em que Elias estava vivendo. Acabe, um rei de Israel, né, um rei péssimo, ajudado a piorar cada vez mais pela sua mulher Jezabel, né? Uma dupla terrível, que levou Israel para apostasia geral, levou Israel para absolutamente longe de Deus. E aí, na verdade, eles tinham promovido o extermínio dos profetas de Deus. Elias, então, faz um desafio aos profetas que tinham se tornado os conselheiros reais, os profetas de Baal. Baal, um deus pagão, um deus cananita. E aí você conhece a outra
a outra história mais famosa da vida de Elias, que é aquele confronto com os 400 falsos profetas no Monte Carmelo, em que Elias os desafia, diz para eles: olha, vocês vão fazer os sacrifícios aí a Baal, e vocês façam toda a cerimônia, façam a dança ritual, podem se cortar e falem mais alto, porque ele pode estar dormindo, quem sabe ele não está no banheiro e não está respondendo. E é o seguinte, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E aí então, você sabe o que acontece, né? Baal não responde, porque Baal não existe mesmo, né? Não responde, e aí Elias clama ao Senhor e ainda dá um upgrade no sacrifício, né? Manda jogar água, abrir uma vala em volta do altar, jogar a água ali, e aí ora e desce fogo do céu, consome o holocausto, seca a água, e o povo cai, né, diante do Senhor, se prostra diante do Senhor, e aqueles 400 profetas são executados. Pois então, aí vem a sequência da história. Depois de todo esse espetáculo de poder divino, em resposta à oração do seu profeta, Elias tem uma situação absolutamente inesperada para ele. Ele que deveria estar assim no topo da espiritualidade, né? Dando glória, pulando, né? E dando cambalhota e tudo, ele recebe uma ameaça de Jezabel. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, o que Jezabel falou? Que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. E Elias, que tinha visto o poder do Deus a quem ele representava, e deveria bater pé firme e dizer: vem, cai para dentro que eu estou pronto, né? Qual é a atitude de Elias? Leia comigo, em voz alta. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Vamos seguir um pouquinho essa leitura. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Espero que você tenha feito essa leitura comigo com o máximo de atenção, porque existem detalhes nessa leitura que, embora seja uma história conhecida, talvez você não tenha percebido. Então você viu a sequência da queda emocional de Elias. Depois do topo, um vale profundo. Jezabel o ameaça, ele fica com medo e foge para salvar a vida. Em Berseba, na cidade de Berseba, ele deixa o seu ajudante, o seu servo, e parte sozinho na direção do deserto, para dentro do deserto. E o texto é muito detalhado, porque diz que ele caminha o dia inteiro. Ele parte para dentro do deserto e caminha o dia inteiro. Ali ele está isolado, cai em depressão e pede para morrer. Não é?
Eu, durante um tempo, tive muita prudência em dizer que Elias estava passando por um episódio de depressão. Já tinha ouvido, mas eu sempre tinha um pé atrás, porque não é fácil o diagnóstico preciso de depressão. Nem toda tristeza profunda é uma depressão. Todos nós estamos sujeitos à melancolia, a uma decepção, a um abatimento, a uma frustração. Qualquer pessoa vive assim. Mas a depressão tem um quadro mais amplo. Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, eu não vou tentar diagnosticar, porque podem me processar por exercício ilegal da medicina. Mas existe um quadro muito mais amplo, a depressão. Então eu sempre fui meio pé atrás com isso, é uma coisa meio leviana, né? Mas se a gente observar com atenção, sim, as atitudes de Elias refletem algo muito próximo do que nós chamamos de depressão. Algo muito próximo. Então veja aqui, processo muito comum na depressão. A ansiedade causada por um gatilho, por um impacto, que no caso de Elias foi o medo de ser morto, a ameaça de Jezabel. Você viu como gatilho para ele entrar num quadro de pavor, síndrome do pânico? Não, aí acho que não chega a ser síndrome do pânico. Havia uma questão objetiva para ele temer, mas ele já tinha tido uma experiência do poder do Deus a quem ele servia. Então é meio ilógica essa reação de Elias, mas ele sente medo, né? Isso serve como gatilho, e aí isso provoca o isolamento de Elias, que intensifica a tristeza, o medo e o abatimento. Viram a atitude de Elias em buscar o isolamento? Ele tinha um parceiro, um companheiro, um ajudante, mas ele deixa o ajudante na cidade de Berseba, exatamente para se isolar, para ficar sozinho. Cuidado com o isolamento, hein? Agora veja só, ele tinha maltratado o corpo dele. Como que ele maltratou o corpo dele? Pensa aqui comigo. Ele andou sozinho, entrou deserto adentro, andando um dia inteiro sem nenhuma provisão. Ele não levou nada para comer nem para beber, indo na direção do deserto. Porque depois é o anjo que vai providenciar comida para ele, comida e bebida para ele. Então ele deixa o seu ajudante na cidade e vai para o deserto do Negueb. Aqui não é o deserto do Sinai, é o deserto do Negueb, que ficava... a cidade de Berseba era considerada a capital do Negueb, que era um deserto perto de Berseba. Então ele deixa o seu ajudante e entra sozinho. Vai andando a esmo, solitário. Ele está se automutilando sem sangrar, né? Está se automutilando, se torturando sem precisar se cortar. Mas é um autossofrimento, se impondo um autossofrimento, maltratando o seu corpo, uma autopunição. Então, a ideia de Elias não era buscar a Deus. Ele queria, na verdade, dar um jeito de ir morrendo, se distanciando daquilo que estava causando o seu medo, a sua ansiedade, porque, na verdade, o Monte Horebe, que é o monte de Deus, que fica no deserto do Sinai, ficava a mais ou menos 400 quilômetros dali. É por isso que depois ele vai andar 40 dias e 40 noites. A ideia dele não era ir para o Sinai e buscar a Deus, a ideia dele era se deixar morrer devagarzinho no deserto. E aí ele faz a queixa para Deus, diz: Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, né? Não sou melhor do que os meus pais. Voltando aqui para você ver. Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. E o que ele faz? Ele deita e dorme. Deita e dorme. E eu acho que ele não tinha a intenção de acordar de novo. Não parece que ele tinha a intenção de acordar de novo. Ele anda o dia inteiro
sem comer, sem beber, no deserto, pede a morte, deita, dorme e espera que Deus atenda a oração dele. Não parece com um quadro depressivo mesmo? A turma da psicologia me ajuda nisso? Estou exercendo, ilegalmente a medicina? Não? Parece muito mesmo. Então todo esse contexto físico e emocional drena a energia de Elias. O que ele faz é só se largar debaixo da árvore e dormir. É o que acontece muitas vezes. A pessoa perde a alegria de viver, perde toda a energia, não vê propósito que estimule a sair da cama, perde essa força, perde as forças e em alguns casos até mesmo a vontade de viver. E o próprio Elias vive isso. Servo de Deus, amado por Deus. E aí como é que Deus dá o tratamento emergencial? Presta atenção porque nós só estamos na metade da leitura. Deus faz um tratamento emergencial com Elias. O que ele faz? Deus manda um anjo. Olha que coisa interessante. E o anjo vai cozinhar para Elias. É como se Deus dissesse: rapaz, você está querendo morrer mesmo, né? Nem se preocupou em arrumar um jeito de sobreviver. Chá comigo. Vou mandar alguém para te tirar desse poço sem fundo aí. E aí o anjo chega, olha que coisa interessante. O anjo chega para Elias, toca nele e diz assim: sujeito, acorda, levante e coma. Levanta, rapaz, não fica aí caído. Come alguma coisa. E olha que interessante, gente. Elias acorda, vê o lanche na cabeceira, um pão assado quentinho, aquele pão, desculpa. Todo mundo já tomou café, eu posso falar. Aquele pão quentinho, saído do forno. E água, a gente diria um cafezinho, né? Mas já não tinha cafezinho naquela época, nem broa de fubá, para tomar com cafezinho. Mas um pão assado na brasa, um jarro de água, e aí o que Elias faz? Olha, dá um sorriso, levanta, toma café e parte para a vida. Não, ele belisca a comida e volta a dormir. Olha que coisa interessante, ele belisca. Já viu isso acontecer na vida real? Ou já fez isso na vida real? Já viveu isso na vida real? Você já foi o cozinheiro, a cozinheira de uma pessoa em depressão? Ou você já foi a pessoa que viveu isso? Belisca só para satisfazer quem te incomodou. E aí, só para não dizer que não comeu nada e volta a dormir de novo porque você não quer acordar. É impressionante, não é? E aí o que acontece? Olha o que o anjo fala. O anjo dá uma outra sacudida em Elias e diz: levante-se e coma, porque a viagem vai ser longa. Você tem vida pela frente, rapaz. Você tem vida pela frente. Você vai se encontrar com Deus. Não é isso que você quer? Não é isso que você quer, Elias? Você vai se encontrar com Deus, mas não é morrendo. Você vai se encontrar com Deus lá no monte dele, lá onde ele se manifestou para Moisés, lá no monte Horebe. Então você se levanta porque Deus te quer vivo. Deus te quer vivo na presença dele. Então se levanta, providenciei o teu sustento para essa primeira esticada de vida. Vai viver para sempre. Mas pelo menos por 40 dias, por mais 400 quilômetros. E aí o texto diz que com aquela comida, Elias teve assim um plus de energia e de vida. Então toda essa caminhada que Elias faz, do deserto do Neguebe, até o deserto do Sinai, onde está o monte Horebe, a questão depressiva dele não está resolvida.
não está resolvida. Deus deu o sustento para mais algum tempo. E aí eu queria que a gente fizesse a primeira aplicação disso na nossa vida. Olha bem, Deus cuida dos seus queridos durante a depressão. Quem vive um momento de depressão, geralmente tem dois sentimentos, assim, ó. Deus ou me livra desse sentimento, ou me leva por causa desse sentimento. Ou me livra, ou me leva. E Deus diz, nenhum, nem outro. Calma, calma, meu servo. Deus diz isso para a gente. Você está passando por isso, mas não despreza a sua dor. Eu não olho para você e digo, seu frouxo, sua frouxa, o que você está fazendo? Não, eu vou ao teu cuidado, na tua direção e cuido de você. Dou o sustento que você precisa para prosseguir, É o pão e pão quente, água fresca, que vão te dar força para mais um tempo de caminhada. Tenha paciência e confie em mim. Venha ao meu encontro. Eu quero você vivo. Eu quero você vivo. Eu vou cuidar de você. É assim que Deus faz, mandando o anjo. E olha que Deus manda anjos para a nossa vida. Nessas horas de luta. Mesmo vendo seu filho super abatido, super para baixo, Deus não o despreza, cuida de dar o sustento que ele precisa, até o momento em que Deus vai tratar mais profundamente do quadro dele. Então veja, eu acredito perfeitamente na ação sobrenatural de Deus. Deus pode estalar um dedo e curar uma pessoa de depressão. Pode? Claro que pode. Claro que pode. Mas Deus também coloca anjos dele no nosso caminho para nos dar sustento para continuarmos a caminhar, enquanto o processo de tratamento divino vai acontecendo na nossa experiência pessoal. Então, não é me livra ou me leva, é cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, que eu possa ver o Senhor na minha vida. Enquanto eu não te vejo, que eu veja a tua providência no pão quente, na água fresca que o Senhor está me providenciando através de anjos que são naturais. Agora, veja bem, pão quente e água fresca tem algo de sobrenatural? Hein? São coisas que a gente precisa naturalmente, certo? Mas que mãos providenciaram isso? O anjo é mão divina ali agindo. Acontece isso com a gente. Questões naturais, recursos naturais são providência divina. Portanto, irmão e irmã, nunca evite um tratamento médico para a depressão. Nunca evite. Nunca evite. Vá à procura. Isso pode ser o pão quente e a água fresca que Deus está providenciando para você. Então, essa é a primeira aplicação para nós. Deus está cuidando dos seus servos que passam por momentos de depressão. Mas aí vamos continuar a leitura, porque tem a segunda fase do tratamento divino. Vamos nós. Vamos ler todos juntos? Desculpe, deixa eu voltar aqui só para você lembrar. Versículo 8, Elias se levantou, comeu e bebeu, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus, uma jornada de 400 quilômetros. A jornada é longa, você tem uma jornada longa pela frente, Deus vai cuidando de você dentro dessa jornada, mesmo que a tristeza ainda esteja residindo no seu coração. 400 quilômetros. E aí então vamos continuar a leitura, juntos. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: vamos lá, Elias. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança,
derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e eles estão querendo tirar minha vida. Da próxima vez, leia com mais emoção, tá, Elias? Fale com mais emoção, com mais lamúria, tá? Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor... Depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse... Ele respondeu, olha, lamuriosamente, vamos lá. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e eles estão querendo tirar minha vida. De novo, Elias, a mesma ladainha, Elias, né? Se eu fosse Deus, eu falaria isso, né? Já ouvi, Elias, para de mexer a paciência. E como é que Deus responde a Elias? Vamos lá. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Essa é a segunda cena. Depois de andar 400 quilômetros, Elias chega ao Monte Horebe, se refugia numa caverna, lá não encontrou o zimbro para dormir debaixo, então ele se esconde na caverna. E aí Deus o aborda e pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? Gente, será que Deus não sabia? Preste atenção nisso. Os detalhes da narrativa são importantes. Deus pergunta para Elias: o que você está fazendo aqui? Ele não sabia? Deus não sabia? Não já havia cuidado do cidadão lá no deserto do Negueb? Claro que Deus sabia. O que Deus está fazendo é abordando, dando a Elias a oportunidade de se enxergar. E aí Elias desfia aquele rosário de reclamações, né? E esse encontro tem alguns detalhes interessantes. Deus vai se aproximando gradualmente de Elias. Na caverna, primeiro, é o que diz o versículo 9, vem a Elias a palavra do Senhor. Essa é uma expressão que descreve o que acontecia normalmente na vida de um profeta. O profeta, ele podia estar habituado com demonstrações miraculosas de Deus, ações poderosas, mas era mais comum, e isso acontece em todas as narrativas de todos os profetas bíblicos. Você pode pegar cada livro dos profetas, geralmente começa dizendo: veio a fulano de tal a palavra do Senhor, ou veio a mim a palavra do Senhor. Então, primeiro Deus se mostra para Elias de uma forma que era familiar a ele. Às vezes a gente acha que para livrar a gente desse quadro depressivo, Deus tem que mover céus e terra. Mas Deus nos aborda muitas vezes da maneira que a gente está acostumado. E olha só,
que Deus chega a Elias como um amigo. Sabe aquele amigo, aquela amiga que sabe que que percebe que você está para baixo e chega junto de você e diz assim: o que está acontecendo com você? Tem alguma coisa errada com você, não sei o que, mas você está assim para baixo, tá? Farol arriado, né? Está assim, abatido. O que está acontecendo contigo? O que eu posso te ajudar? É essa forma como Deus se aproxima de Elias, como um amigo chegado. O Todo-Poderoso, que tinha resolvido o problema de Elias lá no Monte Carmelo, com fogo, com demonstração de poder, chega para Elias como um amigo, se aproxima dele e diz: meu amigo, o que você está fazendo aqui? O que está acontecendo contigo? Aí Elias desfia o rosário e diz assim, ó, Deus diz: sai da caverna. Elias não sai da caverna. Deus fala: sai da caverna. Elias não sai. Mas antes da manifestação da presença divina, ocorrem diversos sinais que mostram que era Deus que estava agindo, embora Deus não estivesse nos sinais. São vários sinais. É o vendaval, o terremoto e o fogo. Elias também estava acostumado com isso pelo que passou no Monte Carmelo. Mas ainda assim, Elias continua dentro da caverna. Então ele ouve uma voz sussurrando. Olha só, olha a sibilação do versículo. Um som suave, né? um som de um suave sussurro. Som de um suave sussurro. Elias identifica que a voz doce de Deus se cobre com manto e vem, aí sim, ele sai com o rosto coberto, e aí Deus, o poderoso que é capaz de mover céus e terra, mas que fala com seu servo dolorido com suavidade, podia dizer assim: rapaz, eu não te mandei para sair, o que você está fazendo aí? Que vexame, que vergonha, não mandei. Deus volta a falar: Elias, o que você está fazendo aqui? E Elias novamente desfia o rosário. Gente, aí Deus se volta para Elias e diz assim: olha, é claro, eu vou traduzir aqui em outras palavras. Deus diz assim: você não precisava estar aqui achando que a sua vida se acabou. Volta, eu tenho planos para você. Eu tenho grandes planos para você. Você vai ungir 2 reis. Você vai escolher o seu sucessor, vai formar o seu sucessor, e ainda tem tarefas para realizar dentro do meu povo. Você não está acabado. E mais, você não vai estar sozinho nesse processo, como você pensa que está. Tem 7.000 parceiros de caminhada que são fiéis a mim. Tem 7.000 irmãos na fé que vão estar do teu lado. É isso que ele fala. Percebe que Deus não censura Elias em momento nenhum? Percebeu isso? Deus não censura Elias em dia nenhum. Se preocupem não, gente. Se preocupem não, tá? Hoje a meditação é longa, não esperava outra coisa. Só tomar cuidado para elas não caírem aqui, né? Deus não censura Elias em momento nenhum. Ele é tolerante, Deus é paciente, Deus vai cuidando, Deus vai a Elias, no timing de Elias, do jeito que Elias tinha condições de perceber a presença divina. O abatimento, a reclamação constante não ofendem a Deus. O sentimento de inadequação, de inutilidade, não são para Deus falta da fé de Elias. Irmãos, irmãs, não permitam nunca que a maldita mensagem diabólica de líderes cristãos que dizem que você não tem fé, que você está sendo presa do diabo, faça morada na tua mente e no teu coração. Qualquer servo fiel, leal, comprometido, que conhece a Deus de verdade, pode passar por esse quadro, e Deus não desampara.
não desampara e não descarta. Essa é uma verdade central para nós. Deus não descarta o seu servo que passa por dor, que passa por angústia, que passa por depressão. Nenhum cristão, ninguém que conhece a Cristo, ninguém que anda com Deus e vive um quadro de doença mental, de doença emocional, de depressão, é descartado por Deus. Você não se tornou inútil por conta da doença. Deus tem planos para a tua vida. Você é meu profeta, diz Deus. Você é meu profeta, mesmo depressivo, é plenamente útil para os meus grandes planos. Você acha que eu não sabia que você ia passar por isso, Elias? Se eu não quisesse um depressivo na minha lista, eu não tinha te chamado. Eu tinha chamado outra pessoa. É você mesmo, é você mesma. Você tem um caminho pela frente. E, além disso, Deus diz para mim e para você, você não vai estar sozinho. Não precisa estar sozinho. Aí voltamos àquele nosso tema central dessa série. Essa comunidade é uma comunidade de gente que sente dor, que vive questões emocionais. Pessoas que estão aqui, eu não estou falando porque alguém tem me falado isso, mas eu sei que tem pessoas que lutam com a depressão. Toda a comunidade cristã tem. E nós temos vergonha de compartilhar isso, porque nem sempre as igrejas são receptivas, são acolhedoras quanto a isso. Deus nos colocou juntos para vivermos todas as dores que nós vamos passar na nossa vida. E o apóstolo Paulo nos ensina algo muito precioso. Depois eu gostaria que você lesse, eu não trouxe esse versículo aqui, mas eu gostaria que você lesse 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4. O apóstolo Paulo diz que bendito seja o Deus de misericórdia, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de misericórdia e de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar aos outros com a mesma consolação com que nós somos contemplados por Deus. Passar por um vale profundo é doloroso, dá vontade de morrer, mas muitas vezes é um treinamento divino para que ali no futuro nós possamos dizer para alguém, olha, eu vivi isso e estou viva aqui. Eu luto com isso todos os dias, estou vivo aqui, servindo a Deus junto com você. Pode contar comigo, pode abrir o coração, vamos caminhar juntos. Veja, Deus conserva pessoas. Perceba essa expressão, Deus conserva pessoas para serem parceiros das pessoas que estão doloridas. Deus tem conservado a tua vida, meu irmão, minha irmã, para ser apoio para outras pessoas. Fuja desesperadamente dessa doença das igrejas, do consumismo espiritual, de estar aqui só para receber. Você tem recebido do Senhor. Não seja como um mar morto, que só recebe águas, não tem nada, não doa a sua água para lugar nenhum, por isso a sua salinidade é altíssima e nenhuma vida prospera ali. Seja como um rio, uma nascente de um rio, que fornece água viva para outras pessoas, mesmo que você precise todos os dias ser alimentado por Deus. A igreja é isso. A igreja é esse grupo de pessoas quebradas, com as nossas dificuldades, com os nossos pecados, com as nossas lutas, mas que estamos sendo tratados por Deus todos os dias, para podermos servir de apoio para outras pessoas. Eu quero te dizer uma coisa muito séria, meu irmão, minha irmã. Não profissionalize a sua igreja. Não profissionalize.
embora a sua igreja tenha líderes espirituais, nós somos um povo de gente redimida, tratada por Deus, para vivermos aquilo que Deus falou para Abraão ser. Eu te abençoarei e te multiplicarei. Em tuas famílias serão benditas todas as famílias da terra. Você vai ser abençoado por mim. Você vai ser cuidado por mim. E logo em seguida o que Deus diz para Abraão: sê tu uma bênção. Não bota essa tarefa nas costas dos seus líderes. A gente tem essa tarefa também, a gente não foge disso. Nós, os líderes da igreja, o conselho da igreja, presbíteros, pastores, não fugimos disso. Mas Deus colocou você aqui para ser alguém que está sendo tratado, assim como eu também, sendo tratados, sendo curados para curarmos também. Tenho falado na classe de integração por várias vezes a ideia de que talvez uma melhor exemplo, a melhor expressão a respeito de testemunhar de Cristo, de evangelizar, que eu já li, é dizendo que evangelizar é um mendigo dizendo para o outro mendigo onde encontrar o pão. Então todos nós somos necessitados, somos absolutamente carentes. A única diferença é que nós já encontramos o pão. Mas todos nós somos pessoas quebradas sendo restauradas. Então olha assim, se todos nós olharmos isso, lutarmos para deixar de sermos consumistas apenas, embora a gente vá sempre consumir, né? A gente sempre vai receber. A gente se esforçar por doar de si para outras pessoas aqui, essa comunidade vai redescobrir a sua vocação de ser uma comunidade terapêutica para os outros. Certo? Então, essa palavra de encorajamento para você, tanto você que luta com a questão da depressão, Deus está cuidando de você, Deus não te descartou, tem planos para você ainda, não adianta deitar e dormir, Deus vai atrás de você, e aqui é o lugar onde você pode viver o seu momento. Deus te abençoe muito. André, eu vou ouvir a palavra para você.